começar mais um plantão de dúvidas da nossa disciplina de Fisiologia e Reabilitação Cardiovascular, Respiratória e Metabólica. O que a gente percebeu, né? Que a atividade 2 gerou, assim, um pouco de dúvida, um pouco de insegurança. Eu comecei a corrigir, tá? Elas. Peço um pouquinho de paciência para vocês, porque são muitas, tá? Mas até o final da semana vou dar a nota de todo mundo. E independente de nota, independente da correção, tá? Tive que aproveitar esse espaço aqui para a gente discutir um pouco, porque, na verdade, não tem assim, uma coisa assim, isso é totalmente certo, isso é totalmente errado, tem que fazer assim e acabou. Não, óbvio que cada um tem uma conduta, ninguém vai fazer igual. Então, tem, óbvio que, assim, 90% de uma RM, eu acho que ninguém pôs, mas seria uma coisa fora para ambos os casos. Mas fora isso, coisas que estão dentro da literatura, do que a gente já falou aí, tenho certeza que vocês vão saber prescrever o protocolo. Mas, independente disso, por essa insegurança, acho que é importante conversar um pouco sobre isso. Acho que alguém está com o microfone aberto. Eu tô, pode ser o meu. Peraí, deixa eu baixar aqui. É que eu tô ouvindo um cachorro. Foi aqui mesmo. Foi aqui mesmo. Então é isso. Nuno, quer falar alguma coisa a respeito? Não, Viviane, acho que é isso mesmo que você falou. A gente aproveitou este plantão. Assim, como alguns comentaram a semana passada que queriam falar sobre o teste cardiopulmonar, e a gente gostou da ideia também, sim, e nós nos preparamos para falar sobre esse teste cardiopulmonar. Só que nós achamos mais oportuno hoje, que foi depois da entrega da segunda avaliação, falar sobre esses casos clínicos, e vamos deixar o teste cardiopulmonar para a próxima semana. E na próxima semana, lá no plantão, eu vou fazer uma breve apresentação sobre esse teste cardiopulmonar e a gente pode tirar dúvidas em cima dele também, tá? Então, a gente tentou organizar dessa forma. Mas em relação à atividade, acho que você já falou tudo. Realmente não existe o certo, existem linhas de recomendação e às vezes o que a gente fala, vocês podem querer seguir por outro caminho totalmente diferente, mas também está certo. O que importa é que a gente se baseie corretamente para a tomada de decisão. Eu sempre comento isso, que às vezes a forma de abordar o caso pode ser diferente, mas a gente tem que ter uma tomada de decisão baseada em coisas que realmente nos mostram que pode ser possível, não é? Então, basicamente é isso. Aí acho que pode ficar com você agora, que você vai continuar aí apresentando esses casos e a gente vai tirando as dúvidas, né? Com certeza. Então, assim, ó, para dar como vai ser a estrutura do plantão, vou colocar os casos clínicos de novo aqui, vou expor eles de uma forma de apresentação. Eu quero que vocês falem, assim, o que vocês colocaram, o que vocês fariam, até o que vocês pensaram agora, falar, eu não coloquei isso, mas agora eu faria tal coisa. O objetivo aqui é a gente discutir, tá? Então, isso é o mais importante. Depois eu vou abrir para perguntas, depois que a gente finalizar os dois casos, e também tirar as dúvidas que surgiram aí ao longo aí da semana, que o pessoal postou, mandou, certo? Então, vou... Estão vendo minha tela, gente? Sim. Beleza. Sim. Bom, então vamos lá. Então, hoje a gente vai dando início aí para o nosso terceiro plantão de dúvidas da nossa disciplina. Então, o objetivo é discutir os nossos casos clínicos que foram abordados aí na atividade avaliativa 2, ok? Então, primeiro caso clínico. Eu vou ler ele, tá? Depois eu até já coloquei os pontos principais no próximo slide, então não fiquem tão preocupados agora
com esse slide em si, tá? Mas o que tinha que fazer? Caso clínico 1, elaborar um protocolo de tratamento para o seguinte paciente. Então, um homem de 73 anos, com 83 quilos e 1,70 de estatura, foi encaminhado pelo cardiologista com indicação para reabilitação cardiopulmonar metabólica, sendo sedentário, hipertenso, diabético tipo 2, com diagnóstico clínico de insuficiência cardíaca classe funcional 2. Com relação ao teste cardiopulmonar, ele teve um VO2 máximo de 22 ml por quilograma por minuto, uma frequência cardíaca máxima de 120 batimentos por minuto, devido ao uso de propanolol 40 mg, associado a hidroclorotiazida de 25 mg. Durante o teste, ele relatou fadiga ao final do exercício, além de apresentar uma alteração, aí, um complexo QRS mais alargado no ECG. A partir desses dados, como você iniciaria o tratamento desse paciente? Então, antes da gente começar, o que eu vi? Teve gente, assim, que pensou assim, ele ainda não tenho todos os dados, então eu preciso ainda de uma liberação médica. Não, ele tem a liberação, ele já chegou encaminhado pelo cardiologista. Eu vi pessoas que mandaram coisas do tipo na tarefa, e com esses dados, vocês já tinham pelo menos uma base inicial para pensar numa avaliação e, sei lá, as primeiras sessões, tá? Então, independente, né, de não ter todos os dados, tinha dados aí suficientes para vocês conseguirem, inclusive, estratificar o risco e conseguir aí adequar o protocolo, certo? Então, o que é mais importante aí? Primeiro, ele é idoso, ele tem 73 anos. Segundo, eu coloquei o peso e a altura justamente para vocês calcularem o MC. Não, óbvio, não é o melhor dado? Não é, evidentemente que não. Mas pensando aí no indivíduo idoso, sedentário, é interessante saber aí onde que ele se encaixa. Lembrando que a classificação pelo MC é diferente para a faixa de idosos. Então, a gente tem uma classificação aí levemente diferente, um pouquinho mais alargado, principalmente a parte do eutrófico aí, que no normal é de 18 a 24,9, aqui entre 22 e 27, e acima de 27 o sobrepeso. Então, aqui a gente teria então um indivíduo com sobrepeso, porque aí acima de 30 ele já seria obeso. Então, ele é sedentário, hipertenso, diabético tipo 2, e eu quero saber quem foi ver o que é insuficiência cardíaca classe funcional 2. Alguém foi atrás disso para saber como classificá-lo? Alguém sabe o que é isso? E aí, gente? Banavides levantou a mão, pareceu, não foi? Pode falar, Banavides. Pode falar. Eu pesquisei aqui de cabeça, agora eu não lembro, mas eu fui atrás, sim, do que era, e acho que eu coloquei alguma coisa disso no meu texto que eu enviei. Perfeito. Mas eu fui atrás, sim. Eu vou procurar aqui e já comento, se eu achar. Giovanni, que levantou a mão. Boa noite, eu dei uma pesquisada assim, pelo que eu me lembro, é o grau de intensidade que o paciente começa a sentir fadiga, não é? Que daí nos graus mais elevados é para as coisas mais diárias, cada vez mais cotidiano, como amarrar tênis, que vai até o 4, e daí 1 e 2 é mais leve, então ele se cansa com facilidade, mas ele ainda consegue amarrar o tênis, subir escada, essas coisas. Muito bem. Então, ó, para quem não foi atrás aí... Peraí, deixa eu passar para o próximo. Aqui. A classificação com base na New York Heart Association é o que o Giovanni falou. São 4 classes, sendo que, no caso da 2, a definição é que ele consegue fazer uma atividade física comum, né, com fadiga, ou seja, no repouso, ele não sente nada, ele não tem problema nenhum,
mas uma atividade física um pouco mais intensa, ele já tem uma falta de ar, uma dispneia, uma fadiga, alguma coisa relacionada até uma angina. Tem alguma limitação gravíssima? Não, ele tem uma limitação leve. Então, a gente pode fazer atividades em torno aí de, no máximo, 5 metros. Então, uma caminhada, talvez, dependendo da situação, um trote leve, daria para fazer. Pensando nas outras classificações, então, na classificação 1, é quando não há limitação nenhuma, então, ele, apesar de ter insuficiência cardíaca, ter, né, esse distúrbio aí do coração em que ele não, geralmente pode ter uma redução do fluxo sanguíneo, podendo até ter um refluxo, uma congestão do sangue nas veias do coração, e também até relacionado com os pulmões, pode então ter, mesmo tendo esse diagnóstico, ele pode não sentir nada, então ele pode ser classificado aí na classe 1. Em contrapartida, ele pode ainda evoluir e ainda não ter nada no repouso, né? Mas pensando em atividades mais do dia a dia, como se vestir, tomar um banho, pentear o cabelo, isso pode ser um pouco mais oneroso para ele, e ele está aí na classe 3, então ele tem uma limitação mais moderada aí, e ele tem que fazer atividades aí com um baixo gasto, aí, em torno de 2 metros. E aí, pensando já num paciente grave, seria numa classe 4, ele é sintomático, inclusive em repouso, e qualquer atividade física vai gerar um desconforto. Então, nesse caso aí, não é recomendado, né, realizar atividades muito acima aí de 2 metros, então, geralmente até uma atividade, uma AVD aí, ele não vai conseguir realizar. Então, o caso aí do nosso cliente, ele é classe 2. Então, eu consigo realizar atividades com ele moderadas. Alguém quer falar, gente? Não. Professora, só para colocar, e facilita ainda mais que como ele deu o VO2 máximo, se a gente pegar o VO2 máximo e transformar em MET, fica ainda mais fácil da gente trabalhar pela classificação que a senhora está mostrando aí, como tem que ser abaixo de 5 METs. Se a gente transformar o 22,5, fica ainda mais fácil de ter isso como trabalho. Então, acho que agora, do modo que a senhora está colocando, se a gente colocar esse 22,5 e em METs, vai dar 6,4. Daí, se a gente trabalhar um pouquinho abaixo disso, fica aí numa intensidade boa e tudo mais para trabalhar com ele. Perfeito, Lucas. Muito bom. Excelente ideia, tá vendo? Por isso que eu perguntei quem foi atrás das informações, porque com as informações vocês conseguiam aí abstrair coisas que estão no material e montar o protocolo. Ótimo. Continuando. Pensando aí no teste cardiopulmonar agora. Então, no 22,5, no VO2 máximo, quem consultou o material e foi lá na tabela viu que, pela idade aí de 73 anos e pela aptidão, né, de 22,5, ele tem uma aptidão cardiorrespiratória fraca. Então, preciso aí fazer um aeróbico com ele, pensando que ele está com essa deficiência aí. Além disso, frequência cardíaca, 120 batimentos por minuto. Nesse caso aí, eu já dei a frequência cardíaca máxima para vocês e diz que ele toma o medicamento. Se vocês não tivessem essa informação, há algumas equações, inclusive a mais simples, não é a mais indicada, né, 220 menos a idade, mas se fosse para tentar se basear de uma maneira bem simples, usar essa fórmula, vocês poderiam utilizar ela e fazer a correção aí pela dosagem do beta-bloqueador a partir da dosagem. Então, eu dei aí a frequência cardíaca máxima, mas se vocês não tivessem, vocês poderiam estimar de uma certa maneira, assim, bem rudimentar, com 220 menos a idade, e corrigir pelo beta-bloqueador, pela dosagem do beta-bloqueador, mas ainda vocês conseguiriam aí ter uma ideia de quanto ele atingiria na frequência cardíaca máxima. Nesse caso, vocês tinham essa informação.
Além disso, fadiga em altas intensidades de exercício, né? Pensando que ele fez o teste cardiopulmonar e ao final ele relatou aí um cansaço. Então, estava bem ao final do teste. E também uma alteração no ECG, no complexo QRS. Com relação ao complexo QRS, isso talvez fosse uma situação a mais, mas era só para confirmar, sim, que quando a gente tem uma alteração no comprimento, né, do complexo QRS, que representa a despolarização dos ventrículos, o normal é em torno de 120 milissegundos. Ele tinha aí um pouco mais alargado. E quando isso ocorre, é indicativo aí de uma taquicardia ventricular que tem relação com doenças cardiovasculares, infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca congestiva. Então, dá um indicativo aí do diagnóstico. Mas vocês já tinham até o diagnóstico, que fala logo no começo que ele é diagnosticado como insuficiência cardíaca classe 2. Então, isso era só para complementar, só para dizer assim, que tinha aí no teste, mas vocês nem precisavam dessa informação. Então, mesmo que alguém aí não foi atrás disso, é só para complementar mesmo, certo? Então, a partir daí, o que vocês fariam? Quero saber. Lucas. Eu fiz eu faria mais algumas avaliações com ele, como, por exemplo, avaliação de dobras, teste um RM se ele conseguisse, ou pelo número de repetições, de acordo com até aquele site que a senhora passou para a gente predizer a carga e tudo mais. Aqui eu tenho o banco de Wells para fazer flexibilidade, então eu também usaria ele, ainda mais por ele ser idoso. Acredito que a flexibilidade também é uma variável para ser trabalhada. E aí eu dividi em duas partes o meu texto. Eu coloquei exercícios aeróbios, né? Por ele ser sedentário, hipertenso e tudo mais, eu trabalharia com intensidade leve a moderada, de 40% a 70% do VO2 máximo dele, e com sessões aí de 30 a 60 minutos. Podendo ser em esteira ou até uma caminhada, e no máximo de 3 dias por semana ou mais, eu faria esse treino aeróbico. Então, se ele tivesse um tempo disponível, eu faria dessa maneira. E aí, como eu disse no início, eu transformei o VO2 máximo, que era 22,5, em MET, e aí eu acabei pesquisando aqui e apareceu aqui uma relação de tabelas de MET com quilômetros por hora. Caso ele queira fazer alguma caminhada na rua, por exemplo, 6,4 metros, que foi o resultado que eu achei, transformando aí para uma caminhada na esteira e tudo mais, daria 6,4 km por hora. Então, o que eu poderia prescrever também a partir disso. E aí, um exemplo de sessão que eu fiz foi que ele teria que fazer um aquecimento, por exemplo, uma pista de corrida, a 30% do VO2 máximo, como eu já tinha o 100%, eu colocaria 30%, porque ele não pode se exceder muito. E aí depois eu poderia fazer com ele, talvez se ele conseguisse um fartlek ou algo do tipo. E aí eu coloquei os exercícios resistivos, que eram de... E aí eu ia avaliar esse treinamento aeróbio através da PSE, que é a escala de Borg, ou do cronômetro mesmo, se ele tiver caindo muito rendimento, por exemplo. E aí depois eu coloquei os exercícios resistivos, que eu coloquei para ele fazer 3 a 4 vezes por semana, que seria o recomendado. Eu daria para ele preferência ao uso de máquina, ainda mais por ele ser uma pessoa, ressaltando que ele é um idoso, então talvez o uso de máquina seja mais seguro para ele, mas não descartando as barras, anilhas e tudo mais. Faria um treino dividido, por exemplo, em peito e tríceps, costa e bíceps, aí vai depender de como ele vai estar de acordo com as avaliações que eu fiz. Trabalharia de 1 a 3 séries, de 6 a 20 repetições, para que ele trabalhe bastante a resistência, principalmente cardiopulmonar também. E a duração eu coloquei que trabalharia de 20 minutos a 1 hora. E segundo aquele mesmo material que você disse, trabalharia de 8 a 10 exercícios por sessão, e de 30% a 70% do RM, que era o que foi composto.
Então, acho que eu dividi mais nisso, não me aprofundei tanto, mas acredito que deu para fazer alguma coisa assim. É só isso. Lucas, tá excelente. É óbvio que daria para falar exatamente que tipo de exercício você faria, mas isso já Aí eu fiquei em dúvida nisso, se eu teria que Não. colocar, tipo, bem específico, o que é o resistido, ou o que é o aeróbio ou não. Não necessariamente. Óbvio que se teve gente que fez, não tem problema nenhum. É mais para vocês terem ideia do que vocês fariam. Inclusive porque isso é um paciente hipotético. Às vezes você pensa numa coisa que na hora não vai dar para Não fazer. vai Você ter fala nada disso. às vezes não, você fala assim, nossa, eu pensei em usar, sei lá, uma barra fixa, né? Que você falou que preferia usar a máquina. Só que aí, às vezes, naquele momento, a barra, o peso mínimo da barra, para ele, às vezes, vai ficar É mais fácil. muito. E aí vai ter que usar peso livre. Então, Uhum. óbvio que é interessante você descrever o que você faria, mas não é muito, assim, por melhor que ele esteja, na hora que você chegar lá, você não sabe como ele vai estar fisicamente, pode ser que aquele exercício que você programou não vai dar certo. Então não precisa ser super específico, tá? Uhum. Mas tá super dentro, assim, do que a gente passou. Para ficar, você acabou falando tudo, mas eu acho interessante a gente dividir um pouquinho para ver o que cada um faria. Então, pensando especificamente na avaliação, eu queria saber assim, que tipo de avaliação? Você já falou da que avaliação você faria, tudo. Alguém faria alguma coisa diferente do Lucas em relação à avaliação? Vivian, Oi. deixa eu só fazer uma análise do Lucas que eu achei interessante e depois a Claro. gente começa nessa na avaliação. Claro, você já comentou que assim, não existe o certo ou o errado, não é verdade? E essa descrição, eu tenho a certeza que é difícil a gente pensar para uma pessoa abstrata o que vai começar. E vocês com certeza que se depararam com outro problema, que foi a situação de o que é que eles estão querendo, né? É óbvio que isso acontece, né? Mas me chamou a atenção duas coisas aqui que eu quero partilhar com todos, tá? E a gente partilhar isso aí. A parte do exercício cardiorrespiratório que o Lucas comentou, eu achei uma coisa bem bacana que ele falou de facilidade de atuação, que foi o seguinte, eu procurei na internet uma questão de relação que existe entre metas e a velocidade de corrida ou de caminhada, não é? E essa relação nossa é perfeita para nós prescrevermos treino de forma simples, tá? E realmente o Lucas trouxe isso, não sei se todo mundo conhece essa relação, é claro que se existe um erro, tá? Não é quer dizer que todo mundo é igual, mas é aquela coisa, é melhor nós utilizarmos algo, mesmo que tenha um erro, do que sermos mais abstratos, não é? E realmente essa relação é bem interessante, porque algumas pesquisas nos mostram uma relação direta entre o caminhar na esteira, a velocidade de caminhar ou de correr na esteira, com metas. E é basicamente uma relação 1 para 1. O que é que isso quer dizer? Se uma pessoa está caminhando a 5 km por hora, é mais ou menos 5 metros que está sendo aquele exercício, a intensidade, não é? 5 metros. E eu achei bem interessante o Lucas trazer isso. Olha, eu ia colocar ele na esteira, eu sei que o VO2 máximo dele é 22, alguma coisa, não estou lembrando agora, 0,5. Eu transformei em metros, que dá 6,4 metros. Então eu sei que o máximo dele é 6,4 km por hora na esteira. 6 km por hora, arredondando, né, na esteira. E em cima disso, eu utilizaria, eu não lembro agora o percentual que você falou, tá? Mas eu utilizaria um percentual disso aí para ele treinar. E aí eu prescrevi o treino. Observem, independente do percentual que ele vai utilizar, que ele se propôs a fazer depois com o indivíduo em cada sessão, não é? Olhem como ficou clara a intensidade que ele está querendo usar. Eu poderia ter usado o Borg, por exemplo, eu poderia ter usado frequência cardíaca, não optou por frequência cardíaca, às vezes por usar beta-bloqueador, beleza. Mas ele utilizou uma forma de usar a esteira em metros a partir dessa relação km por hora e metros. Perfeito, tá? Gostei disso aí. Outra coisa que me chamou a atenção no treino do Lucas foi o seguinte, ele começou por falar assim, eu fazia algumas avaliações, você comentou sobre percentual de gordura, de percentual de gordura, e uma coisa que me chamou a atenção foi e flexibilidade, eu posso mensurar a flexibilidade. E eu achei, bacana, legal. Só que aí depois, logo depois o Lucas falou assim, vou mensurar a flexibilidade, porque é importante, idoso, não sei o quê, e depois ele falou assim, e o meu treino, eu faria 2 formas, o aeróbio e o resistido. Aí vem a pergunta, para que você mensurou a flexibilidade então?
É Entendeu? aí que tá. Tipo, assim, claro que eu estou dando esse exemplo, mas isso é interessante. Para quê? É importante a gente falar assim, se a gente mede alguma coisa, é para usar para algo, tá? Assim, bacana, isso a gente não comentou, mas isso é na literatura. Sem dúvida nenhuma, quando a gente pensa em exercício físico pensando em saúde, a gente tem que pensar no componente cardiorrespiratório, no componente resistido, no componente neuromotor, que hoje está muito junto com o resistido, sem dúvida nenhuma, e no componente flexibilidade. Então, beleza, se você falou que ia mensurar, não esquece depois de treiná-lo também, tá? Eu coloquei um treino resistido de ABCD, e aí onde o É. dia D, aí eu trabalharia flexibilidade e mobilidade. Ah, Eu tá, ok. trabalharia Não, dessa beleza. forma. Mas bacana, isso é assim, chamou uma atenção por isso, porque às vezes isso acontece muito, a gente quer fazer uma avaliação física com 300 coisas E não uso nada. e não usa nada depois para o treino, tá? Bacana, tá? Mas legal. Vamos lá, Vivian, pode continuar aí. Muito bom, Nuno, tem razão. A parte por isso que eu até dividi aqui em subgrupos para a gente discutir um pouco agora cada parte. Uhum. E aí por exemplo, o Lucas falou que ele falaria de avaliação. Aí por isso que vou chamar vocês para que coisas diferentes vocês fariam. Por exemplo, alguém não faria a parte de flexibilidade, ou também faria outro tipo de avaliação. Então, eu acho que isso é interessante a gente discutir para pensar aí no futuro, evoluir, inclusive pensando na própria avaliação, que foi o que o Nuno falou. Às vezes você faz um questionário gigantesco, você perde 1 hora com o seu cliente, e no final, aquilo você vai usar, você vai ver dobra, legal, você vê dobra, e depois você vai medir de novo, quanto você vai medir? Então, tudo isso tem que ser pensado aí ao longo das sessões, tá? Então, pensando na parte de avaliação. O que vocês fariam aí? A mais, a menos, concorda, não concorda? E aí? Vamos, gente, ninguém quer falar? Na avaliação, então, pensando não só na avaliação, mas pensando também na educação em saúde desse paciente. O que vocês falariam para ele, pensando nos fatores de risco, comorbidades que ele já tem associado aí? Giovanni, pode falar. Professor, eu até cheguei a perguntar para o professor durante a semana e eu tinha pensado, na hora que eu estava formulando essa resposta, no teste de caminhada ou no SWT. E qual você acha que seria a importância nesse caso da gente fazer um teste, não só para a gente ter a nossa frequência cardíaca máxima, que já foi dada, mas a gente podia ter uma nossa, né? Como para a gente mensurar os resultados que a gente pode vir tendo e enquadrar isso num programa de exercício, numa periodização. Eu acho que tanto o shuttle quanto o teste de caminhada, inclusive, que eu falei na semana passada, você pode usar como avaliação e como treinamento. E o shuttle acaba sendo também entrando na mesma categoria aí, mas talvez para avaliação, para você avaliar, pensando na parte aeróbica. Eu utilizaria, a gente usa bastante na prática clínica, pensando aí em avaliação e reavaliação. No caso aqui desse paciente, talvez um shuttle que ele é um pouco mais intenso, talvez seria interessante para ver até onde ele chegaria, do que um teste de caminhada, que seria talvez para ele um pouco mais tranquilo. Mas, inicialmente, talvez pode começar com um teste de caminhada e ao longo aí colocar o shuttle para ver como que ele responde. Eu utilizaria, são ferramentas que eu utilizaria sim, eu acho que elas são simples e acabam funcionando bem na prática. E depois você não sabe quando que esse paciente vai ser reavaliado em relação ao teste cardiopulmonar, então você precisa ter ferramentas aí que façam você evoluir pensando no aeróbico. Giovanni, inclusive essa pergunta que você fez, tudo bem, que agora, no caso 1, nós temos o VO2 máximo dele, já é dado porque ele fez no teste cardiopulmonar. E essa pergunta que você fez faz muito mais sentido realmente no caso 2, porque no caso 2 não tem isso aí. Foi quando nós conversamos, né? Tipo, qual era a escolha.
Mas realmente no caso 1, eu também vou pelo que a Viviane falou. Às vezes você até pode fazer, até porque você não sabe se você vai ter de novo um teste cardiopulmonar feito, né? Para você depois acompanhar as melhorias, sem dúvida. As melhorias ou as piores, né? Acompanhar a evolução. Exatamente. Ver como que as coisas estão evoluindo aí ao longo do protocolo das sessões, do tratamento. Aldair, que tinha levantado. O Marcos colocou uma coisa interessante que é nesse sentido também. No teste de caminhada, eu acho que o paciente dá feedback de como podemos trabalhar com ele, sem dúvida. Porque você está vendo o que é que está acontecendo, como é que ele está sentindo, sem dúvida. O teste de caminhada, eu acho que ele é mais palpável por ele ser mais simples. Assim, o shuttle, eu acho legal o shuttle, mas ele demanda ter o sinal, toca o apito, às vezes ele se confunde. É legal com uma segunda ferramenta, mas o teste de caminhada, eu acho que assim, é o mais simples, o mais fácil e ajuda para qualquer tipo aí de cliente que você tem, mesmo os mais estáveis aí. Aldair, pode falar. Eu tinha colocado também o teste de caminhada junto na minha prescrição. Na verdade, eu quis unir meio que o útil ou agradável, já que ele também pode me oferecer uma espécie de informação acerca da capacidade funcional do paciente. Eu já colocaria junto do treino, coloquei até no aquecimento, e aí eu já coletaria as informações que ele poderia me dar junto ao teste, contando com a possibilidade de, embora o paciente já tenha um valor de teste de exercício cardiopulmonar que acaba sendo padrão ouro, de repente na reavaliação você não vai ter esse recurso para de repente comparar como que o paciente chegou de início e como que você está deixando ele depois de um certo tempo na reavaliação. Eu acho que isso valeria a pena. Com relação aos componentes de saúde, eu tinha colocado nos objetivos conscientizar ele principalmente sobre a doença, sobre o quadro clínico dele, conscientizar sobre o uso correto da medicação e da alimentação saudável, e também conscientizar sobre a importância de se manter dentro do programa de reabilitação. Com relação à medicação, isso acaba sendo uma coisa rotineira. Alguns pacientes acabam chegando sem estar medicados dentro do cenário de reabilitação, dentro de uma academia, dentro de uma clínica, e a gente sabe o risco que isso pode conferir, mas na maioria das vezes acabam que eles levam isso tão como a normalidade. Hoje eu não tomei porque ontem eu não passei mal, porque ontem eu não senti nenhuma sintomatologia, então hoje eu também não tomei porque eu também estou me sentindo bem. E aí explicar para eles o que o exercício em si pode proferir de risco para o paciente, né, nesse caso, à medida que ele está realizando a demanda de exercício imposta para aquele dia. Acho que é mais ou menos isso. A medicação realmente é muito importante. Parece meio besteira, mas a maioria, esqueci, não tomei, hoje não tomei, aí você vai medir a pressão tá alta, você vai medir a glicemia tá alterada. A medicação é um dos fatores assim que parece bobo, mas é muito importante estar sempre alinhado, sempre perguntar. Uma outra coisa que eu também tinha colocado foi mensurar uma repetição máxima desses pacientes e também mensurar a força muscular respiratória, tanto a ins quanto a expiratória. Eu acho que para físio está mais fácil assim de pensar na força muscular respiratória, fazer mancometria. Então a gente acaba abordando mais para DPOC, né? Mas poderia fazer com certeza para qualquer paciente, porque isso também tem relação com a capacidade funcional como um todo. Então poderia fazer treinos baseado nisso também, que inclusive eu falei na aula de reabilitação fase 2, que se houvesse oportunidade, poderia colocar que temos estudos que realmente melhoram, inclusive o teste de caminhada, a distância que é caminhada no teste, a pressão arterial, dentre outros parâmetros aí. Com certeza, se puder fazer, é ótimo. Pensando aí no aeróbio, todo mundo faria mais ou menos o que o Lucas falou, o Aldair falou, fariam que intensidade, fariam esteira, fariam caminhada inicial, fariam outro tipo de ergômetro,
Ninguém faria alguma coisa diferente do que já foi falado, pensando na intensidade, na duração, frequência? E no resistido, alguma outra coisa diferente? Alguém não faria teste de RM, faria predição ou não? Utilizaria... teve gente que eu corrigi que falou que iniciaria com Pilates, que eu lembro agora, e depois evoluiria para o resistido, mas inicialmente faria Pilates. Alguém faria coisas diferentes. Teve gente que colocou teste funcional também, com o próprio peso do corpo. Vamos lá, pessoal. Uma outra pessoa que fala eu que fazia, que a gente ganha elementos para conversar sobre o caso, sem dúvida. Exatamente. Giovanni levantou a mão aí. Pode falar, Giovanni. Não, é só uma dúvida em relação à leitura do e-book. Eu acho que, se eu me lembro bem, teve alguma parte que estava falando mas eu acho que não tem a ver com ele, porque no caso é infartado, mas é que exercício isométrico, ele pelo aumento da pressão, ele estava escrito como recomendado. Nesse caso, e eu coloquei nas respostas da avaliação como para evitar a isometria, né? E daí eu não sei se eu respondi certo, se isometria, nesse caso, seria vilão, seria aceito, seria recomendado. Giovanni, até na própria diretriz de hipertensão, recomenda exercício isométrico, não é um problema. Óbvio que você tem que orientar, tem que fazer descansos maiores entre as séries, mas inicialmente não é assim um vilão com relação à isometria. A gente acaba preferindo exercícios dinâmicos, mas se tiver controlado, tiver tudo bem pela duração, ser muito curta, inclusive que a gente já falou um pouco sobre isso, não há assim uma recomendação de não fazer de jeito nenhum, em hipótese alguma, tá? Mas a gente acaba indo mais para os dinâmicos por conta aí de ter um controle melhor, tentar fazer com que não suba tanto a pressão, mas pode-se fazer exercício isométrico, sim. Inclusive no e-book fala que isso, segundo as recomendações, segundo as diretrizes, que o dinâmico é preferível sobre o isométrico. Mas realmente estão existindo alguns estudos ultimamente, porque assim, há mais anos atrás, existia um consenso na literatura que a isometria deveria não ser realizada com esse tipo de paciente, tá? Hoje essas diretrizes estão mudando e realmente se coloca tipo dinâmica é preferível em relação à isometria, mas que o componente isométrico é interessante, principalmente pela perfusão, uma melhora da perfusão da circulação do coração, a circulação coronariana, tá? E com isso diminui processos químicos. Então existe hoje uma literatura já apontando para isso, mas ainda se coloca como preferência de dinâmica em relação ao isométrico, sem dúvida nenhuma. É preciso ter cuidado até hoje ainda com isometria, pensando num paciente que não está estável, tá? Então isso é um cuidado maior. Mas realmente tem trabalhos onde a isometria nos mostra melhorias assim muito grandes. Só que tem que se ver com quem se deve fazer esse tipo de trabalho. E hoje ainda não existe uma segurança total para a gente simplesmente começar a adotar a isometria como processo totalmente normal, tá? Pode falar. Essa estabilidade que você está falando, ela tem que ser analisada principalmente no começo do treino, porque assim, eu nunca trabalhei com grupos especiais, né? Eu só tenho muito interesse pelos estudos, mas assim, eu acho que um grande medo de quem está numa situação parecida comigo é esses indicativos de que pode estar no meio do exercício tendo alguma variável que está saindo do controle, tipo pressão arterial, que é muito difícil da gente medir durante o exercício, né?
E isso daí, quando você diz estável, é estável tipo antes do exercício, então a gente vai receber o paciente, vai fazer as análises pré-exercício, daí estando estável a gente já pode fazer o exercício e, tipo assim, se ele cansar, a gente vem a fazer alguma coisa, medir uma pressão, alguma coisa assim. Assim, duas coisas, na verdade. A primeira é o feedback que vem do médico. Ou seja, que tipo de paciente é esse? É um paciente que está tomando remédio, que está controlado, que foi indicado para a prática de exercício físico sem nenhuma observação a mais em relação ao processo que ele deve não fazer ou isso. Então, isso a gente considera é um paciente controlado, não é estabilizado. Aí, claro, depois disso aí, nós temos sempre a preocupação inicial, no início da atividade, de fazer um checklist rápido, claro, em relação a essa estabilidade, se isso continua ou não. O mais importante, sem dúvida, não vou dizer que seja o mais importante, tá? Mas um dos pontos onde nós realmente percebemos essa estabilidade é a mensuração da pressão arterial, pensando nesse tipo de paciente, não é? De cardíaco. Então, a mensuração da pressão arterial e saber se ela está em valores, primeiro abaixo de hipertensão estágio 2, para iniciar o exercício, não é? E depois, se está próximo dos valores de normalidade que esse paciente tem, porque isso é importante também, tá? Saber se ele está dentro da normalidade, do histórico dele, né? Então, esse é um ponto de estabilidade. Só que existem outros pontos de estabilidade que podem ser mais subjetivos, mas nós podemos também usá-los, que é o seguinte: como é que foi o seu dia hoje? Como é que você está? Você está bem? Você comeu adequadamente? Você está hidratado? Quando hidratado, assim, a pessoa não vai falar, não, estou hidratado, a minha urina está transparente. Não, mas, não, realmente hoje eu senti muita sede, hoje eu estressei muito, eu estou estressado. Então, esses indicativos que são subjetivos, não são objetivos, eles também podem nos ajudar a falar assim, não, hoje não é o dia de aplicar um método com isometria, vamos imaginar, tá? Claro, o mais objetivo que nós temos, PA e frequência cardíaca, sem dúvida nenhuma, tá? Aí depois nós temos essas situações subjetivas que são muito importantes também num paciente desse. O estresse que ele sentiu no dia, no trabalho, brigou no trabalho, em casa, e isso conta muito também na estabilidade, tá? Então acho que será nesse ponto, a partir daí, tá? Acho que foi o Giovanni que falou, né? Respondeu, Giovanni? Não sei se foi o Giovanni agora, desculpa. Complementando o que você falou, Nuno, eu acho assim, concordo com tudo que você falou. Além disso, não é um exercício que daria para fazer logo de cara nas primeiras sessões. Perfeito. Você precisa conhecer o seu paciente, saber como ele vem. Então, por exemplo, tomou um medicamento, como o Daí falou, tomou o medicamento? Tomou. Toda vez ele não é um paciente que esquece? Não. Eu fiz, sei lá, 10 sessões com ele e a pressão dele está sempre estável, sempre naquela faixa, dentro da normalidade mesmo, com o medicamento, tá tudo bem? Aí eu faria para mudar um pouco o protocolo. Aí, fora isso, acho que no começo não é difícil você começar logo de cara com um exercício isométrico, principalmente porque você não conhece ele, não sabe como ele é, né? Então, como ele vai se adaptar a esse novo tipo de exercício. Então, acho que pensando aí um pouco mais para frente na evolução aí, acho que daria para fazer com uma segurança maior, assim. Excelente, Vivian. Boa observação. Lucas? Eu só queria falar uma coisinha. Não sei se é medo ou se é receio, mas igual o Giovanni estava falando, o trabalho com pessoas, com grupos especiais, assim, eu acho que... Conseguiu ouvir? Tá dando para ouvir? Sim. Tá ouvindo, Vivian? Acho que a Vivian não tá ouvindo, não. Peraí. Vivian? Deixa eu ver se a Vivian consegue resolver. Vivian? Você está me ouvindo, Vivian? Acho que vocês estão mudos para mim. Você está me ouvindo? Mudou para ela. Lucas, vamos lá, enquanto ela tenta resolver. Então, acho que como o Giovanni está falando, esse trabalho com grupos especiais, eu acho que o maior, não vou dizer medo, porque eu acho que é normal, mas o receio é como tratar esse paciente enquanto exercício, porque
a qualquer momento, por exemplo, se ele é hipertenso, se ele é diabético, ao mesmo tempo que a pressão pode estar lá em cima e ele ter alguma coisa durante o treino, ele pode estar estável e a gente conseguir fazer o treino normal. Então, acho que a nossa maior dificuldade é em relação à prescrição inicial, que seria essa parte de conhecer a pessoa e saber até que ponto ela está disponível a trabalhar com a intensidade X. Eu acho que, assim, até hoje eu não peguei ninguém para trabalhar de grupo especial, assim, exatamente por esse receio. Porque eu não sei se eu fizer um trabalho com X, se a pessoa vai tá viável para fazer o X, ou durante o exercício ela vai ter alguma coisa, e eu também não vou saber como lidar com esse alguma coisa. Eu acho que a mesma dúvida do Giovanni, eu acho que é a dúvida de muitas pessoas, exatamente por conta desse trabalho. Sim. Vivian, você está ouvindo já? O seu microfone está desligado, Vivian. O Lucas ficou mudo para mim, aí eu vi que você começou a falar, eu também não te escutava. Tá, mas agora já está ouvindo, né? Tá, o Lucas falou só sobre essa questão da dificuldade, do receio de começar um trabalho com um grupo especial, com uma pessoa que tenha um grupo especial, né? E Lucas, a maior informação que eu posso dar em relação a isso é o seguinte: sem dúvida nenhuma que a experiência vai valer por isso, tá? Primeiro, todos vocês estão procurando conhecimento, não só aqui, mas em outros locais, não é? Para saber como trabalhar, mas sem dúvida, quando a gente chega na frente de alguém e que tem algum problema, a gente, é aquela coisa, falta a experiência para iniciar, não é? E o maior conselho que eu posso dar em relação a isso é que realmente o início é muito importante a gente conhecer quem é essa pessoa. Então, o que acontece? Você conquista esse paciente, esse cliente, pela conversa em relação à proteção, tá? Então, o que acontece? Conhecer bem esse paciente, dar conselhos em relação ao que ele deve fazer, o que ele não deve, fazer uma anamnese adequada, mostrar-lhe porque que o exercício é importante, começar de forma, assim, a intensidades e durações pequenas e ir perguntando constantemente como é que ele está se sentindo, é a forma que a gente vai começar. E aí, pouco a pouco, você vai conhecer esse indivíduo e você vai começar a aplicar realmente os diferentes métodos, as diferentes intensidades para esse indivíduo. Mas a percepção do sujeito no início, para você, é a ferramenta mais importante, tá? Para esse tipo de paciente, ok? Às vezes vai ser, não, eu planejei... Estou chutando, tá? Eu planejei 15 minutos na esteira com uma intensidade de 6 metros, de 5 metros, sei lá, e o cara no terceiro minuto estava bufando, tipo, morrendo. E aí você pensa assim, nossa, como é que é possível? O cara a 5 km por hora, 3 minutos está morrendo? Não é possível. Claro que é, o cara é paciente, né? E isso você vai começar a palpar. E é nessas horas que você falou que tinha planejado tanto e você tem que, de repente, não, beleza, ok, vamos ficar por aqui e vamos continuar o processo. Isso aí, sem dúvida, de pouco a pouco a gente vai pegando, mas esse estar constantemente falando com o indivíduo é fundamental no início, tá? Beleza, pode. Danaglis, quer falar? Eu queria sim. Eu vejo assim, além do problema de saúde, né, que essa pessoa vem, nesse caso, por exemplo, dos 2 exemplos que foram colocados, né, eu vejo que são idosos e sedentários, né, então eu acho que aí tem também uma questão de acabar criando, essa pessoa criando um relacionamento, né, ou a gente criar um relacionamento com essa pessoa para que ela tenha uma motivação para vir até o nosso o estúdio, fazer uma atividade. Porque eu sinto, né, que aqui a gente trabalha com alguns idosos e a gente percebe o seguinte, a cultura é muito diferente, né, como o Lucas é bem mais jovem que eu, né, mas o pessoal hoje mais jovem, fazer atividade física, praticar um esporte é uma coisa muito comum, né? Mas quando você pega pessoas de mais idade, 50 anos, 60, 70, 80, isso era uma coisa, não era comum, né? Você praticar atividade. Então, raramente você vai ver, que nem o Orival da Unicamp, 60 anos e é triatleta, né? Mas isso é uma raridade, né? Então, essas pessoas, quando você tem a primeira... Estou dando o meu sentimento, né? Lógico que a gente tem que fazer as avaliações,
explicar muito bem os testes que você está fazendo, o porquê daquilo, porque senão para ele simplesmente já desiste no teste, né? Então, você mostrar o porquê você faz o teste, eu acho que essa confiança dessas pessoas é o que vai fazer ela voltar na semana seguinte, na minha opinião. E criar essa... eu vejo assim, eu pelo menos me preocupo num primeiro momento de passar exatamente uma prescrição de exercício, onde ela vai vir e vai fazer como a gente faz de um atleta, né? Que ele faz hoje o treino ideal para amanhã fazer o ideal e evoluindo. Eu acho que se você fizer na primeira semana, vamos dizer assim, muitas vezes só a caminhada, só alguns exercícios ali, aquilo já é uma evolução. A pessoa não faz nada. Então, às vezes a gente tem, por exemplo, uma pessoa de 73 anos, como era o caso, né? Acho que a gente não precisa pensar que ela em 6 meses tem que virar um corredor de 5 quilômetros. Acho que a gente tem que pensar que na semana seguinte ela vai voltar. E aí, na outra semana, a gente cria aí atividades, coisas que elas gostam. A gente aqui, por exemplo, tem uma preocupação de colocar durante a atividade a música que a pessoa gosta, né, esse tipo de coisa, para que ela venha na semana seguinte. E aí, na semana seguinte, na outra semana, e acabe criando esse relacionamento, esse vínculo com a atividade, né? Então, acho, na minha opinião, lógico, é importante a gente, principalmente, não exceder os treinos, né? Dar uma atividade aeróbia lá de 90% do VO2 máximo e tal, né? Tá dentro da faixa segura, mas talvez começar devagar no início seja melhor, como Sim. o professor colocou na primeira apresentação, né? Os benefícios são muito grandes, né? Então, acho que a primeira ideia que eu vejo é que as pessoas não parem de fazer atividade, né? Perfeito. Eu gosto muito de falar sobre isso, que você comentou, da seguinte forma. Nós, da área eu estou falando mais de educação física, tá? Mas eu não acredito que não seja tão diferente na fisioterapia também, tá? Mas na educação física, pensando em trabalhar com exercício, a gente muitas vezes fica discutindo se 3 de 10, qual é que é melhor, se é 3 de 10, se é 3 de 12, quando o nosso maior problema é evasão. E não tem nada a ver com... O fato de fazer 3 de 10, 3 de 12 vai melhorar igual, bem, para pensando em saúde, tudo isso. O que nós precisamos discutir é como o indivíduo vai voltar, sem dúvida nenhuma, porque não importa se ele está fazendo 3 de 10, 3 de 12, 3 de 20, fazendo errado, fazendo bem. O errado... Claro, dentro de um errado, uma coisa que não seja gritante. Se ele não for embora, ele vai ter benefícios. Ele vai ter benefícios. E a gente não discute essa evasão. Pouco, não é que não se discuta, é importante a gente ter isso, mas a gente tem que se preocupar realmente com essa evasão. E nesse tipo de público, a evasão vai ser diminuída com essa confiança, sem dúvida nenhuma. A confiança é a base para diminuir essa evasão. Complementando o que vocês falaram, acho que uma das coisas que vale a pena é você tentar linkar com coisas que para eles são importantes. Então, por exemplo, para que eu vou precisar carregar esse peso todo, entre aspas, porque às vezes nem é um peso todo, mas para muitos deles acham que é muito peso. Então, você tem que tentar adequar assim, mas o senhor não precisa pegar o seu neto no colo, o senhor aguenta pegar o seu neto no colo? Então, se o senhor fizer um exercício de braço aqui, o senhor vai conseguir pegar ele no colo. Então, tem que adequar, às vezes, com coisas do dia a dia, até coisas sentimentais, para fazer, então, com que ele faça o treino e vá para a próxima sessão e assim sucessivamente. O Marcos Paulo levantou a mão. Pode falar, Marcos Paulo. Então, seguindo o mesmo caminho da conversa de vocês, né, do assunto, concordando, lógico, com Banávalis, né, falou, né, o paciente, ele falou sobre a idade, né, e os pacientes, o aluno, nesse caso, são especiais, né, vamos botar pela idade, né, um paciente com uma idade, ele é muito inconstante, às vezes, né, e aí tem um fator psicológico também, que às vezes, sobre a situação de evasão, né, então, acho que a atividade tem que ser cada vez mais prazerosa também, né, mostrar a situação, que como a Vivian falou, a questão funcional é muito importante, né, o que vão fazer na rotina deles, né, e a gente complementando aqui, e aí nós estamos falando de pessoas com certa idade, né, pessoas com 72 anos, se não me engano, outra tinha 63, foi no caso,
mas teremos pessoas também com outras condições especiais, né? No caso, eu não sei se vocês vão dar sobre transplantados, no caso, também, que são questões muito... não sei se vocês vão dar essa matéria, né? No currículo disso. Mas, eu quero deixar aqui é que, às vezes, a gente tem um pensamento do treinamento físico, né? Como o Nuno falou, que, às vezes, achar que tem que ser uma receita de bolo, né? E isso acho que complica um pouco. Então, assim, a minha opinião também acho que deveria ser uma coisa prazerosa, né? Porque cada dia é um dia para essa pessoa, né? E isso muda muito. As pessoas têm problema de estresse, problema de alimentação, várias situações compostas, entendeu? É isso que eu queria deixar aqui. Perfeito. Bom, gente, mais alguma coisa com relação a esse caso? Alguém quer falar mais alguma coisa? Vamos passar para o segundo, então, senão a gente fica mais 1 hora. Vamos embora. Vamos lá. Então, caso clínico 2 aí. Então, elabora um protocolo de tratamento para o caso clínico abaixo. Uma mulher de 69 anos, 43 quilos, 1,55 de altura, foi encaminhada pelo médico. Você não está compartilhando não, Vivian, tá? Ah, perdão. Você tirou, Eu tirei a hora quando que você saiu, Tá certo. Tá certo. Foi. Ótimo. Então, vou repetir. Mulher, 69 anos, 43 quilos, 1,55 de altura, encaminhada pelo médico com indicação para reabilitação cardiopulmonar e metabólica, sendo sedentária, hipertensa e tabagista há 20 anos. O paciente relata falta de ar aos esforços, como subir escada ou caminhar alguns quarteirões com compras. A falta de ar teve início há 6 meses, porém vem piorando nas últimas semanas, atrapalhando a realização de AVDs. No raio-x, a presença de parênquima pulmonar com transparência aumentada e na espirometria, capacidade vital forçada normal, porém, VF1, que é a relação, tá? VF1, capacidade vital forçada, que é também chamado índice de tifenô, abaixo dos níveis de normalidade, indicando distúrbio ventilatório obstrutivo grave. A partir desses dados, como você iniciaria o tratamento dessa paciente? Então, mantendo aí os dados dela. Então, sabemos que o IMC dela é 17,9, então, mesmo utilizando uma classificação aí para idoso, tá muito abaixo, né, do normal, do eutrófico. Ela é sedentária, hipertensa, fumante há 20 anos. As queixas dela, falta de ar aos esforços, principalmente nas AVDs aí, subir escada, caminhar com compras. Relatou uma piora há 2 semanas, mas já vem sentindo isso em torno de uns 6 meses. Pensando nos exames, com relação ao raio-x, não sei se quem foi procurar, mas basicamente essa presença aí de parênquima pulmonar com transparência aumentada é uma manifestação radiológica que caracteriza doença pulmonar obstrutiva crônica, tá? Então, mostra aí que a gente tem umas lesões no pulmão, como, não sei se todo mundo já chegou a ler a unidade 3, mas é uma doença irreversível, então não tem como voltar, né? Só tem como você manter o que foi perdido aí. Então, a gente tem uma obstrução das vias aéreas, então faz com que o ar ele entre, mas ele não consiga sair, não consiga exalar da forma normal. Então, mostra aí um pulmão um pouco mais hiperinsuflado. Então, isso é bem comum, principalmente para fumantes, que é o caso dela, inclusive. E com relação à espirometria, o índice de tifenô aí, que é a relação, né, dos dois índices. Primeiro, a capacidade vital forçada, não sei se quem foi procurar, mas vou tentar falar rapidamente aí. Representa o volume máximo de ar exalado com esforço máximo, que se dá a partir do ponto máximo de inspiração. Então, basicamente, você pede para fazer uma manobra, a pessoa puxa todo o ar e solta rapidamente. Então, essa manobra, você mensura aí qual o volume máximo que ela solta
quando ela dá um puxão bem rápido e solta bem rápido, tá? E a relação do índice de difenô é justamente a VF1 indica o volume de ar que é exalado no primeiro segundo dessa manobra de capacidade vital forçada, e essa relação é uma das relações mais utilizadas no diagnóstico de DPOC. Então, com essa relação, a gente sabe aí, dependendo de quanto eu nem coloquei, mas dependendo de quanto essa relação, você sabe qual é a gravidade. Os valores normais são em torno de 70% a 85%, e quando você tem um distúrbio aí inferior, eu coloquei só que a espirometria ela era inferior à normalidade, mas eu disse que ela é grave, então sabendo já da classificação, ela com certeza tem uma relação aí menor do que 40%, certo? Então, por conta disso, com esses valores aí, você sabe que ela tem uma doença obstrutiva grave, tá? Então, já a gente não tem um teste cardiopulmonar aí, que talvez isso tenha pegado, talvez um pouco para vocês, talvez por ser uma doença pulmonar, muita gente deve ter ficado em dúvida, mas eu coloquei justamente porque pode aparecer. Não, inclusive é uma doença pulmonar bastante comum, então acho importante abordá-la, certo? E aí, gente, o que vocês fariam? Também pensando em avaliação, educação em saúde e o próprio protocolo em si, o que vocês fariam? Já pensando em tudo que a gente falou, o que vocês aplicariam para esse caso, pensando que, apesar de você não ter a frequência cardíaca máxima dela, apesar de você não ter o teste cardiopulmonar em si, você tem muitos fatores que já te indicam que imagina, ela tem cansaço ao subir escada, ela cansa fazendo uma caminhada aí com compras, então você já sabe, a partir disso, que você não pode pegar pesado com ela, certo? Lucas, pode falar. Lucas, tá mudo, Lucas. Desculpa. Acho que a maior dúvida que eu tive foi entender a parte do raio-x, do parênquima pulmonar e tudo mais. E aí, a partir de quando eu comecei a ler isso, eu fiquei meio perdido. Porque aí, tipo, eu fiquei pensando, eu não li a unidade 3 ainda, eu acho, se ela dá mais intensidade, eu só não li. E aí eu fiquei pensando, eu falei, se eu tenho que trabalhar, eu já sabia que eu ia ter que trabalhar leve com ela, mas leve quanto? Tipo, 2%, 10%, 15%, 20%. Então eu fiquei, assim, meio perdido, até porque ela tem uns problemas mais graves. E aí eu fiz uma prescrição, mas eu realmente fiquei muito em dúvida. Então eu vou esperar o pessoal falar mais para ver se eu vou entender melhor. Mas realmente foi essa parte que eu fiquei em dúvida de tudo. Na unidade 3, no entanto, que até eu coloco no início ali do enunciado, e apesar de a gente tá abordando aí unidades separadas, fala um pouco, cada semana um pouco de cada, essa atividade especificamente, ela aborda as duas unidades, unidade 2 e unidade 3. E na unidade 3 você encontraria o protocolo que é recomendado para DPOC. Por que a gente fez isso? Porque a próxima atividade, ela também é um geralzão, como eu já tinha falado anteriormente, a gente acabou dividindo por doenças, e é muito difícil falar assim, o indivíduo ele só é hipertenso, ele só é DPOC, ele só tem diabetes. Não, ele é um conjunto, pode ter 1, 2, 3, 5... Uma bomba relógio. Então, apesar de a gente ter dividido bonitinho ali, para vocês saberem o que faria com hipertenso, o que faria com infartado, o objetivo aqui é tratar como um todo, não especificamente uma doença só, tá? Então, na unidade 3, você vai ter mais informações, o que você poderia fazer sim. Beleza, obrigado. Imagina. Giovanni? Bom,
Nas minhas respostas, eu coloquei que a gente trabalharia 50%, 70% da frequência cardíaca máxima, obtida através do teste de caminhada de 6 minutos. E esse aqui eu coloquei o teste de caminhada de 6 minutos mesmo, eu não coloquei o SWT. E daí até surgiu uma dúvida que daí foi tanto comentado que a gente precisava fazer 2 testes. Daí, tipo assim, a gente faria acho que um teste primeiro, daí esperaria 30 minutos, faria outro, né? Mas esse teste eu, sinceramente, nunca apliquei em nenhum aluno meu. E a partir desses dados a gente daria uma preferência para o exercício aeróbio muito mais do que para o resistido. E nas primeiras semanas de treinamento seria basicamente só aeróbio e o tanto que ela pudesse participar, né? A maior quantidade de vezes na semana que ela pudesse participar. Giovanni, com relação ao teste de caminhada, a diretriz da ATS recomenda você fazer 2 testes por conta da aprendizagem. Então, eles acreditam que quando você faz o primeiro teste e a pessoa que está sendo avaliada ela não sabe como que ela acaba caminhando menos. E isso deve ser levado em consideração, pelo menos na primeira avaliação. E talvez haja necessidade de fazer um segundo, com pelo menos 30 minutos de intervalo entre os dois, para que você elimine esse efeito aí da aprendizagem, pensando assim, agora ele já sabe como é, então ele vai realmente se pensar, eu sei o que eu tenho que fazer, então você exclui essa falta, né, de aprendizagem, no caso, ele já sabe o que ele tem que fazer, e depois você mensura. O que fazer durante esses 30 minutos, na verdade, seria um descanso, não... O recomendado é o intervalo de descanso. Então, pensando em avaliação, você pode fazer o teste de caminhada, pode fazer isso no seu primeiro encontro. Você faz o teste, aí nesse intervalo você faz as mensurações, o que você vai fazer de avaliação, o questionário, história do paciente, histórico clínico, e aí depois você faz o segundo. Essa seria talvez uma forma de você não perder tempo e usar esse tempo a seu favor. Mas o certo é que ele realmente descanse, né? Porque imagina que é uma caminhada na maior velocidade que ele consegue. Então seria interessante ele descansar pelo menos 30 minutos. Certo? Mais alguém? Faria alguma coisa diferente? Eu acho que o teste de caminhada, nesse caso, seria o mais indicado. Era o que eu faria realmente. Justamente por não ter dados específicos. Mas vocês poderiam, às vezes, utilizar alguma outra coisa. O que vocês poderiam utilizar? Que às vezes está no material também. O que vocês acham? Vivian, o Giovanni colocou no chat o que podemos fazer nesses 30 minutos. Eu falei. Ah, não, desculpa, é verdade. Esquece. Eu falei. Esquece. Eu falei que poderia fazer a avaliação, tentar fazer no primeiro. Não, verdade, esquece. Viajei aqui. Tudo bem. E aí, gente? Pensando aí na avaliação, vocês fariam algum outro teste diferente? Alguma coisa que já foi falado ou não foi falado? O que me apareceu? Rockport. Uhum. Acho que o Lucas já tinha, né, falado que faria mesmo. Você já tinha falado no primeiro, né? No primeiro caso, talvez. Também uma possibilidade. Eu faria tentaria talvez tentar fazer testes submáximos, né? Por conta que você não sabe qual é o máximo dela. Você não tem. Imagina assim, que ela não foi no cardio, ela foi só no pneumo. O pneumo fez a espirometria, diagnosticou ela com DPOC e falou para ela: a senhora precisa fazer exercício. Então, é basicamente isso aí, entendeu? Então, talvez encaminhar para um cardio, tentar fazer um teste máximo, poderia ser uma opção aí. Outra coisa que eu acho legal e tem a ver principalmente com o biotipo de quem é DPOC, que eu coloquei, inclusive, o IMC por conta disso. Essa desnutrição. Pacientes DPOC
tem sempre, o IMC indica isso, mas mesmo que vocês não tivessem os dados, pensando aí que ela tem, acho que eu coloquei 40 e poucos quilos, as pessoas com DPOC, elas são muito magras, pouca massa muscular. Então, eu não lembro agora quem falou, acho que foi o Giovanni que falou, eu faria o aeróbio e deixaria o resistido para depois. Talvez seja interessante começar com o aeróbio, sim, por conta dessa falta de ar. Eu acho que monitorar aí a saturação é extremamente importante e pode haver necessidade de ser suplementado oxigênio aí, então talvez até no próprio teste de caminhada já seria um caso. Algumas pessoas colocaram a saturação, mas não foram todas. E aqui, nesse caso, a saturação é extremamente importante, porque ela tem uma doença pulmonar, ela tem falta de ar, então pode pensar nisso e ainda pensar, dependendo de quanto que vai chegar na saturação dela, complementar com oxigênio. Voltando ao biotipo, por ela ser magra, com pouca massa muscular, o resistido é preciso ser feito, talvez não no começo, que talvez seja um pouco extenuante, mas precisa tentar combinar mesmo que em cargas baixas. E paralelo a isso, a nutrição. A nutrição precisa estar muito envolvida nesse caso, para tentar, de alguma maneira, fazer com que ela ganhe peso, por conta aí dessa dificuldade do próprio padrão respiratório, fazer com que ela gaste muita energia só para se manter, independente de fazer um exercício. Então, isso é importante. Roberta, pode falar. Oi, boa noite, Vivi. Boa noite. Esse teste da caminhada 6 minutos, eu também nunca realizei ele com nenhum aluno. Tenho uma dúvida, assim, se nesse teste ele, não sei se é uma pergunta boba, assim, se ele calcula o VO2 máximo nesse teste. Não, né? Só a frequência cardíaca? Me fizeram essa pergunta no particular, inclusive eu até coloquei aqui. Você, com o teste, só o teste especificamente, você não calcula, você não consegue obter do teste, só o teste, o VO2 máximo, por conta de ser um teste submáximo. Porém, há equações de predição que, utilizando o que você obteve em relação à distância, ao peso, à idade, vou colocar aqui, inclusive, a fórmula, você consegue predizer o VO2 a partir desse teste. E aí, eu ia entrar nesse mérito ainda, foi legal que você perguntou, porque já tinham me perguntado sobre isso. E por que eu acho legal esse teste? Além disso, porque você não tem nenhum dado aí de máximo, você consegue aí pelo menos predizer de uma certa maneira. Deixa eu adiantar aqui o meu slide. Outra coisa também, então, a gente, por exemplo, depois do teste, a gente trabalha muito com essa assim, né, com o percentual da frequência cardíaca máxima que chegou no teste, não é isso? E quando e pode trabalhar com o percentual da velocidade máxima que chegou também, ou seria melhor da frequência mesmo? Pode, se você for treinar só uma caminhada mesmo, aí você faz o cálculo de VO2, vê em relação ao que seria... Quem que tinha falado sobre o Lucas, né? Que tinha calculado em relação ao VO2 e transformar para METs aí. Você pode tentar fazer essa mesma conversão que ele citou e utilizar de uma certa forma aí a intensidade, adequar a intensidade com que você obteve aí indiretamente no teste. Outra coisa, porque se o teste for adaptado para esteira, é mais fácil, né, de trabalhar com percentual de velocidade, talvez, assim, também. Se você for fazer uma caminhada, fica mais difícil, porque é difícil você mensurar quanto seria, né, quanto seria isso em quilômetros por hora. Então, sim, só que aí a esteira envolve aprendizagem também, precisa ver né, como que ela vai se adaptar à esteira. Então, inicialmente, talvez comece com a caminhada e tenta devagar por na esteira. Tem isso também. Eu acho que, principalmente pacientes idosos, independente de DPOC ou não, tem uma certa limitação aí com a esteira, às vezes até de tontura, ter esse receio. Então, isso é importante, talvez, fazer essa transição aí de uma forma gradual. Mas dá para fazer. Obrigada.
Imagina. Roberta, deixa eu complementar uma coisa que é importante. Você trouxe um ponto que a gente precisa esclarecer para não ficar em dúvidas em relação a esse teste, tá? E a forma como a gente pode utilizar. Primeiro, eu achava que não te ia ouvir hoje, tá? Bom que você falou, Roberta. O teste de caminhada de 6 minutos, ele não é um teste máximo. Como a Viviane falou, a gente vai predizer por uma fórmula, porque a gente não chegou ao máximo. O que isso quer dizer? Nós estamos falando de um teste submáximo. Então, vamos imaginar que ele fez lá o teste, tá? 6 minutos, fez a caminhada dele lá nos 6 minutos, e você calculou a distância, porque o objetivo do teste inicial é calcular a distância que ele fez, né? Para depois classificar dentro daquelas tabelas que a Vivian trouxe até, para saber se está bem, se não está, tudo isso. Só como você falou, a gente pode usar outras coisas, frequência cardíaca, por exemplo, durante o teste, velocidade que ela atingiu durante o teste, porque aí se nós temos a distância, nós temos o tempo, nós conseguimos calcular a velocidade média, não é? Não é difícil ter um Excel preparado para isso, só se fizer na esteira a gente consegue acompanhar, né? Só que uma coisa importante é o seguinte, se você está mensurando a frequência cardíaca, isso até eu discuti com o Giovanni, no particular também, sobre o uso do teste. Se você está usando a frequência cardíaca e está mensurando a frequência cardíaca durante o teste, e se você também está mensurando a velocidade que ele está atingindo, ou que ele atingiu durante o teste, isso não é frequência cardíaca máxima e também não é velocidade máxima, tá? Isso, inclusive, fica muito próximo, tá, do limiar anaeróbio do indivíduo, ok? Então, o que você está calculando é a frequência cardíaca do teste de caminhada de 6 minutos. Então, estou chutando, tá? Não estou falando que é isso. Então, vamos imaginar. Imagina que um indivíduo tem... Para facilitar as contas, tá? Só por isso. Imagina que o indivíduo tem 50 anos. Vamos usar a frequência cardíaca 220 menos a idade, não é melhor, mas está bem fazer cálculo rápido agora, tá? 50 anos, 220 menos a idade, seria a frequência cardíaca máxima do indivíduo, 170, né? Não, 170 batimentos por minuto. No teste de caminhada de 6 minutos, eu não ficaria nem perto das 170. Eu ficaria, sei lá, 140, a frequência cardíaca média, ou até, a gente pode usar até a média, ou a final. Mas ela não seria 170 que seria a máxima, seria chutando 140, sei lá, 150 no teste, ok? A mesma coisa com a velocidade. A velocidade que ele atingiu, a velocidade média no teste, é uma velocidade... Ele consegue caminhar, correr mais rápido. Mas para aquele teste, ele fez aquela velocidade, porque foi 6 minutos, velocidade média. Então, o que isso quer dizer? Como parâmetro, tanto a frequência cardíaca atingida no teste quanto a velocidade, ela é um parâmetro submáximo. Então, nós temos que utilizar, a partir daí, são cálculos, a gente vai usar a intensidade a partir desse parâmetro submáximo. É muito próximo do limiar anaeróbio. Então, essa frequência cardíaca é a frequência cardíaca do limiar anaeróbio. A gente pode estimar como frequência cardíaca do limiar anaeróbio. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele está no limite do exercício moderado para vigoroso. Tá? Essa frequência cardíaca é o limite do moderado para vigoroso. E aí você vai utilizar o que você quer, tá? Então, para ficar claro que essa frequência cardíaca não é a máxima, tá? Ele consegue fazer treinos com frequência cardíaca mais alta. Claro, não vão ser 6 minutos. Vai ser bem menos tempo, tipo um intervalado, vamos imaginar. Ok? Entendi. Então, se a gente for medir a frequência do teste, por exemplo, o teste não é a frequência máxima, é a frequência máxima do teste, digamos assim. É a frequência atingida no teste. A gente pode usar 2 parâmetros aí, mas não vai ser muito diferente para esse tipo de população. Frequência cardíaca média atingida durante o teste, e normalmente se tira até o primeiro minuto, porque o primeiro minuto é aquela coisa de começar a elevar. Então, você faz a média. Imagina que você tem... Se você tem um polar, vamos imaginar, que mensura ao longo todo o tempo, no final você só coloca no software e dá a média do tempo todo, né? Se você não tem isso e você tem apenas para visualizar, você pode fazer tipo assim, no primeiro minuto deu tanto, no segundo deu tanto, no terceiro deu tanto, e você faz a média disso tudo, né? Ou então você usa também a frequência cardíaca no final do teste. Tipo, chegou a 6 minutos, quanto deu? E não vai ser muito diferente. Para esse tipo de população, a média e a do final do teste não vai ser muito diferente. E essa é uma frequência cardíaca, submáxima, muito semelhante ao limiar anaeróbio, a frequência cardíaca do limiar anaeróbio. Então, é um parâmetro submáximo.
Isso é o domínio, é um domínio de moderado para vigoroso, a frequência cardíaca, tá? Aí, como estímulo de treino é 50% da frequência cardíaca que a gente vê no teste, não fica muito submáximo, assim, ou é porque a pessoa tem esse problema, é grave, né? Então tem que ser isso mesmo, né? Aí você colocou 50% da frequência cardíaca atingida no teste. Onde é que você viu isso? Não, quando foi montar o treino aqui, pois é, pode até estar errado, né? Então eu fiz o teste, aí trabalhei com 50% da frequência cardíaca do teste. Isso. Mas eu escrevi máximo, então deve estar errado tudo aí. Né? Tá, a 50% da frequência cardíaca atingida no teste, se você for perceber, a pessoa nem vai sair não vai sair do local, tipo, vai ficar em repouso. Por isso, por ela ser submáxima. 50% da frequência cardíaca máxima, aí sim, você está falando no domínio leve, ok? Só que essa frequência cardíaca máxima não é a frequência cardíaca que foi atingida nesse teste. Ah, entendi. Então, ou você utiliza um teste para determinar a frequência cardíaca máxima, ou você pede para o cardiologista fazer um teste com frequência cardíaca máxima, ou você estima a frequência cardíaca máxima por uma fórmula. Entendeu? Ou então, a última tem solução... a fórmula desse teste aí que pode predizer. Mas esse é o VO2 máximo, prediz o VO2 máximo. Da frequência cardíaca. Não a frequência cardíaca máxima, ok? Mas você pode usar essa frequência cardíaca máxima. É só lembrar que isso é o domínio vigoroso, moderado para vigoroso. Então, se você quer um exercício dentro do domínio moderado, você usa apenas... Aí se usa normalmente até 70%. 70% dessa frequência cardíaca. E se você quer um vigoroso, você vai para 130. 130 da frequência cardíaca atingida no teste. 150, tá? Aí eu não me lembro agora das tabelas direitinho, mas ter esse cuidado, porque esse teste não foi máximo. Então, a frequência cardíaca que você atingiu nesse teste não é máximo. É uma frequência cardíaca submáxima, ok? Existem várias formas, não sei se você lembra das zonas do treinamento, zona 1, 2, 3, 4 e 5. Essas zonas do treinamento, elas não são nada mais do que percentuais de frequência cardíaca, tá? Zona 1 é o mais leve de tudo, abaixo de 40% da frequência cardíaca máxima, ou 50%, eu acho, não lembro agora exato, porque dependendo do autor também é diferente. E aí vai por faixas, não é? Essas faixas, essas zonas de treinamento, elas também podem ser estipuladas pela frequência cardíaca do limiar anaeróbio. Então, em vez de você estipular as zonas 1, 2, 3, 4 e 5 pela frequência cardíaca máxima, você pode estipulá-las pela frequência cardíaca do limiar anaeróbio. Tá? E você vai perceber que a zona 3, se eu não me engano, é a zona onde está essa frequência que foi atingida nesse teste, do limiar anaeróbio. Ótimo. Eu vou tentar achar aqui uma tabela que mostra essas zonas calculadas. Só mais para fechar aqui minha dúvida, que é, então, nesse caso, eu teria que trabalhar, por exemplo, 70% da frequência cardíaca do teste, se eu quisesse aumentar de 6 minutos para 12 minutos de caminhada. Assim, por exemplo, isso aí. Por exemplo. Nossa, ficou super claro agora, entendi. Entendeu? Deixa eu ver se eu acho essa tabela aqui e eu coloco, tá? Complementando, Roberta, só para ficar claro, inclusive, essa fórmula que eu coloquei é para achar o VO2. Isso. Aí você desencana da frequência cardíaca, que é o que o Nuno falou. Se você não tem como achar a frequência cardíaca máxima, se você quiser achar pelo VO2, você estima o VO2 pelo teste e faz o que acho que foi o Lucas que comentou. Você pode fazer o cálculo em METs e aí colocar de METs para a velocidade. E aí você consegue achar a velocidade máxima e colocar na esteira, quantos por cento aí você atingiria pensando na velocidade máxima, quantos METs, quanto que você vai fazer, entendeu? Quanto você gostaria, qual a intensidade que você faria. Então, por exemplo, 50% do VO2 pico, por exemplo, entendeu? Para começar. Aí daria para você fazer a partir da estimativa do VO2. Mas se for para frequência cardíaca, é o que o Nuno falou. Aí você faz pelas faixas aí, pensando aí que o teste é submáximo, certo? Que alguém tinha levantado a mão. Lucas, foi você que tinha levantado a mão? Foi, mas o professor já tirou a minha dúvida quando ele estava falando com a Roberta. Perfeito.
Estou tentando Giovanni? fechar essa tabela aqui, mas... Não, é porque daí vocês acabaram comentando no final também a minha dúvida. Eu também tinha levantado a mão e aqui no e-book está falando, e eu acho que eu acabei me confundindo na hora de colocar na resposta da prova, que daí eu ia usar 50% a 70% da frequência cardíaca máxima obtida no teste, mas aqui no e-book tá bem claro que é do VO2 máximo, 50% da intensidade máxima suportada pelo paciente. E eu acho que então, nesse caso, quando a gente tiver pacientes sem o teste de esforço, né, que não vão ser poucos, eu imagino, porque muitos chegam para prevenção, e daí acho que o médico não vai fazer um teste, né? A gente vai fazer esse teste e a gente vai ter que usar muito essa estimativa de VO2 pico. Então é mais ou menos isso que a gente vai ter que fazer na maioria dos pacientes, né? Perfeito. Vivian, se você puder, para de compartilhar que eu peguei aqui a tabela, eu vou mostrar essa tabela que acho que facilita para visualizar o que eu estou falando, tá? Do uso do teste para calcular. Aqui, ó, deixa eu tentar. Deixa eu ver onde é que está. Estão conseguindo ver aí essa tabela? Sim, Nuno, dá para ver. Tá. Está em inglês, mas não tem problema não. Observem as zonas de treinamento. Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 4, Zona 5. Depois 6 e 7 são outras formas que também existem. Dá para... Dependendo do autor, pode dividir em mais zonas. Mas o mais comum que a gente usa é a divisão em 5 zonas. A Zona 1, que é muito leve, que é recuperação. A Zona 2 já é a parte que fala que é endurance. A Zona 3, tempo, que desenvolve como é que se diz? A capacidade de resistência, de resistir muito tempo ao exercício. A Zona 4 já é um domínio vigoroso, tá? A Zona 3 é um domínio moderado. A Zona 4 já é o domínio vigoroso, limiar. E a Zona 5 já é no domínio perto do máximo, tá? Se vocês olharem, ó, este aqui é bem específico para o ciclismo, mas não tem problema não. Este aqui eu não falei que é a parte de potência no ciclismo, mas observem, percentual da frequência cardíaca máxima. O que é a zona 1, que é muito leve? Entre 50% a 60% da frequência cardíaca máxima. É um exercício da zona 1 que é muito leve. 60% a 70% da frequência cardíaca máxima é na zona 2, que é leve. A zona 3 é moderado, 70% a 80% da frequência cardíaca máximo. A zona 4 já é o vigoroso, 80% a 90% da frequência cardíaca máxima. E a zona 5, 90% a 100% da frequência cardíaca máxima. Estas zonas, pessoal, estes intervalos, dependendo de cada autor, podem mudar um pouquinho. Esta tabela eu nem vi quem é a referência, foi uma coisa rápida só, tá? Mas é mais ou menos assim. Então, lá no livro, no e-book, fala muito isso. Usar 50% a 60% da frequência cardíaca máxima. Perfeito, 50% a 60%, zona leve. Zona 1, exercício leve. Só que esse teste que a gente está falando, ele não calcula a frequência cardíaca máxima, se nós estivermos mensurando a frequência. Essa frequência cardíaca ela é submáxima. Ela é muito próxima do que nós chamamos da frequência cardíaca do limiar anaeróbio. Não, assim, eu não me lembro de ter visto trabalhos específicos sobre isso, mas com certeza, porque quando você manda caminhar 6 minutos, a pessoa tem que se manter caminhando durante 6 minutos, então ela vai manter uma frequência cardíaca próxima do limiar anaeróbio, tá? E observem, quando faz isso, para ser exercício leve, é 68% dessa frequência cardíaca que você calculou. Se você coloca 50, seria o parado praticamente, tá? Eu falei 70, não errei muito não. O mais baixo é 70, não é? 68. O que isso quer dizer? A frequência cardíaca máxima do indivíduo a gente não calculou. Seria, sei lá, 170, mas nós não calculamos. Mas nós calculamos a frequência cardíaca do limiar, que é a do teste. E a frequência cardíaca do limiar ficou 140, estou chutando. Então, 68% de 140 é a zona muito leve, zona 1. E por aí vai. Observem que quando é muito intenso, é 106, mais que 106%. Ou seja, acima da frequência cardíaca que você calculou no teste. A zona 4, que é a zona pesada, difícil já, 95% a 105%, tá? Aqui.
Então, deu para entender aqui essa questão das zonas de treinamento e como nós podemos usá-las? Sim? Fiquem calados não, tá? Roberta, deu para pegar essa parte agora aí, do teste que não é máximo e é submáximo? Pode falar, Giovanni. Giovanni levantou a mão. Vou deixar esta tabela aí com vocês também já. Não, só para ter certeza que eu entendi certo. Então, se a gente pega, então, a gente tem, então, a partir desses testes que a gente pode fazer nessa paciente, a gente teria uma frequência máxima do exercício, que a gente poderia usar, então, 68% dessa frequência que estaria na primeira zona de treinamento, até um pouquinho mais, né, para poder ver como é que ela está. Então, entre a primeira e a segunda, ou a gente poderia fazer o cálculo do VO2 pico. No caso, a gente pode fazer os dois, né? Sim. E daí a gente determinar a intensidade desse aeróbio, né? Lembra do seguinte, só você faz o cálculo do VO2 pico, depois você vai falar assim, 60% do VO2 pico, por exemplo, tá? Quanto é 60% do VO2 pico para ela treinar? A gente, daí, uma boa ideia seria transformar em MEDs e usar novamente aquela tabela, aí sim. né? Show. Perfeito. Aí sim. Ok. Sem dúvida. Perfeito, gente. Nem vou colocar mais minha apresentação, porque aí a única parte que está faltando era a cera do resistido aí para ela, que eu lembro que comentaram que deixaria mais para o final. Vocês concordam? Vocês fariam mais aeróbio primeiro? Fariam o resistido junto? O que vocês colocaram aí em relação a esse caso especificamente? Não consigo compartilhar a imagem aqui no chat. Achei que conseguia mandar no chat, mas não consigo não. Acho que só escrita, né? Só mensagem. Isso aí. Você põe lá no mural. Uhum. Fala, Giovanni. Não, eu vou falando aí. Mas é para falar. A gente está aqui para falar. Exato. Então, eu imaginei algo assim, a gente ir fazendo os testes de um RM, né, para a gente ter alguma estimativa, mas isso daí, entre as sessões de aeróbio, e eu imaginei, coloquei na minha resposta que a gente faria uma reavaliação na 14ª sessão, que, se eu não me engano, lá no e-book estava falando que na 28ª sessão já ia ter resultado, mas eu lembro que essa parte não tinha entendido direito, alguma coisa assim. Mas daí eu estipulei na 14ª sessão, e daí, a partir daí, tendo resultados positivos na reavaliação, a gente já poderia começar a fazer um exercício concomitante, concorrente, né? E treinando também. E daí até perguntar, né, que você comentou desse caso leve de desnutrição, né, de pacientes com DPOC, e assim, qual a importância, então, qual a agilidade que a gente tem que ter para começar esses treinos resistidos, se eu deixei muito para depois, se nesse caso eu estaria priorizando muito a aeróbio e ela estaria agravando esse quadro de desnutrição. Com relação ao resistido, é importante acrescentá-lo, sim. A gente tem já uma literatura considerável. Inicialmente só se preconizava o aeróbio, mas a gente já tem embasamento para colocar o resistido. É óbvio que tudo depende de como que ela vai estar. Foi o que eu falei, medir a saturação, se vai precisar complementar com O2, tudo isso precisa ser averiguado, mas talvez exercícios com o próprio peso do corpo já seja suficiente, exercício com bastão, exercício respiratório associado, que ela tem que levantar o braço, isso já muitas vezes cansa. Então, às vezes faz exercício vinculado à respiração, é interessante acrescentar. Eu acho que talvez fazer o teste de RM seja um pouco extenuante para ela, então talvez estimar, fazer com peso baixo, ver como que ela se adequa, talvez fazer uma estimativa, pelo menos inicialmente, seja mais interessante, pelo menos nas primeiras sessões. Acho que o aeróbio é o começo, com certeza, mas talvez
pode adiantar um pouco isso, e não necessariamente colocar uma carga, mas pode colocar, às vezes, um elástico levinho, foi o que eu falei, algum exercício com o próprio peso do corpo. Às vezes a gente faz até exercício apoiado na parede, como se fosse fazer uma flexão com o próprio peso do corpo, que pela inclinação você consegue fazer a carga, né, dar carga ou não. Então, coisas assim que vão estimular um pouco essa parte da musculatura que está mais fraca. Sentar e levantar da própria cadeira, um exercício simples que ela tem que, né, levantar o peso com o próprio peso do corpo. Coisas associadas, assim, que seja interessante, pensando, inclusive, em atividades de vida diária. Se você tiver um degrau onde você trabalha, que tem um corrimão, subir, descer, fazer alguma coisa assim, inclusive porque ela relata que ela tem cansaço em subir escadas, então sobe um degrau, desce, até fazer o teste de degrau mesmo, como avaliação, também é interessante, pode se colocar aí. Acho que dá para colocar o aeróbio e associar com coisas de AVD, com pouca carga ou sem carga, e ir evoluindo. Acho que eu iria para esse lado, assim. Mas é óbvio que, pensando se ela está estável, se não tiver, pelo menos que esteja com oxigênio saturando bem, aí dá para fazer exercício. E aí também o que ela vai relatar para você, com escala, com a própria frequência cardíaca, pressão, com os parâmetros que você for colhendo aí ao longo da sessão. Tá? Marcos. Oi, eu queria perguntar, nessa situação do paciente, que no caso ela é uma grave, né? O uso de fármacos junto à atividade tem uma boa relação, tem uma boa capacidade de melhor evolução, no caso da atividade física? Com certeza, eu não entrei em detalhes, mas essa paciente, com certeza, ela usa fármacos, né? É impossível uma paciente com DPOC não utilizar fármacos, sim. O tratamento inicial básico são os fármacos, então isso vai ajudar a estabilizar o quadro. Mas aí, com a associação do exercício aí, o objetivo é fazer com que ela melhore, mas os fármacos vão ajudar a diminuir um pouco essa falta de ar, tentar estabilizar essa dispneia e algum outro sintoma que ela tenha, com certeza. Obrigado. Acho que alguém... O Giovanni perguntou, pacientes com dificuldades para AVD, então não é necessário um teste necessariamente para treinamento resistido? Olha, o resistido, foi o que eu falei, ele é importante você acrescentar, só que assim, você tem que pensar qual é a prioridade dela. E nesse momento, ela não sobe um degrau, ela não consegue fazer uma caminhada, por exemplo, vou para o mercado a pé, ela está relatando dificuldade. Então, você tem que pensar qual é o objetivo principal, pelo menos inicial. Ela precisa carregar a sacola. Para carregar a sacola, ela precisa ter um braço, né, forte. Então, você precisa aí de alguma maneira acrescentar o resistido. Mas a AVD assim, ela caminha com dificuldade. Então, acho que é isso que você tem que ver. Qual é o objetivo? E aí, ao longo da evolução, você vai acrescentando. Então, o resistido é importante colocar, principalmente por quando eu falei dessa falta de massa magra que ela tem, você precisa ganhar massa magra, e o que vai te fazer ganhar massa magra é o resistido. Imagina que é o aeróbio, ela vai queimar mais ainda, porque ela tem dificuldade, então ela vai perder, o gasto calórico dela vai ser elevado. Então você tem que, não é um paciente fácil, você tem que ir devagar, você não vai colocar só no aeróbio e esquecer do resto. O aeróbio é importante porque ela precisa aumentar essa capacidade aeróbio, mas o resistido tem que estar aí, então você precisa de alguma maneira encaixar os dois. Foi o que eu falei, talvez o resistido logo no começo não seja possível por conta da dificuldade toda, mas acrescentar coisas relacionadas com a AVD que faça com que ela precise movimentar o corpo, que não canse tanto com um exercício contínuo, é interessante. E, aliás, um aeróbio, provavelmente, você vai fazer um aeróbio intervalado. É pouco provável que você faça um exercício de 20 minutos contínuo aí.
principalmente no começo. Deixa eu confessar uma coisa em relação... Agora estava pensando aqui na atividade e me deu... Assim, quem está corrigindo mais essa atividade é a Vivian, tá? A Vivian é que está mais na correção. E eu tenho a certeza que, se a gente for olhar, eu tenho a certeza que nesse caso 2, principalmente, quem é da área, quem é fisioterapeuta, falou com certeza demais do treinamento de músculos respiratórios, tá? Inspiratório, expiratório, com certeza falou demais disso. E eu tenho a certeza que quem é da área quem é profissional de educação física falou do treinamento de força muito voltado também. E olha que interessante. É normal, isso aí é normal, é o nosso dia a dia. O fisioterapeuta, quando tem um DPOC na mão, ele vai trabalhar essa questão respiratória, sem dúvida nenhuma, e o profissional de educação física vai trabalhar esse exercício resistido. Eu estava até pensando aqui, acho que a próxima vez, Vivian, a gente tem que colocar isso para fazer essa atividade ser feita em grupo, um fisioterapeuta em educação física e um profissional de educação física. É verdade. Porque realmente aí você está trabalhando o caso como um todo. Você tem o foco na fisioterapia, que é fato que esses pacientes precisam desse foco, e você tem um foco do profissional de educação física também. Bem, com certeza vocês seguiram essa linha, tá? Sim, sim. E hoje, essa multidisciplinaridade é top, é muito importante. Então, sem dúvida, vocês fizeram sozinhos, individualmente, não é? Trazendo, com certeza que puxaram mais para o campo de vocês, é totalmente normal, mas olhem que interessante, sem dúvida nenhuma que esses casos é fundamental trabalhar em conjunto, fisioterapia com educação física, sem dúvida, tá? E aí vem essas questões, o fisioterapeuta vai pensar muito nesse lado de trabalhar a parte, seja com cardíaco, seja com respiratório, trabalhar a parte respiratória, que é muito importante, sem dúvida nenhuma, trabalhar essa reabilitação nas atividades diárias, né? E o profissional de educação física tentando trazer, resgatar essa questão de massa muscular, de maior condicionamento físico, sem dúvida nenhuma. Nossa, encaixa direitinho os dois. Com certeza. E é justamente por isso que eu coloquei esses dois casos, porque eu sabia que esse caso, principalmente o segundo, por a maioria do grupo, né, dos alunos serem educadores físicos, eu sabia que ia ter uma dificuldade, porque é mais comum você ter um indivíduo diabético, né, que tem algum problema cardíaco, é mais comum porque é mais fácil, né, de tratar, principalmente se você trabalha numa academia. Porque ele chega lá, eu tomo remédio, eu tenho diabetes, mas tá tudo bem, eu consigo treinar e segue. Inclusive também, acho que o Marcos falou sobre, né, indivíduos idosos, tudo. Eu coloquei idoso porque é mais difícil trabalhar com idoso. É mais fácil trabalhar com uma pessoa de 50 anos. Uma pessoa de 50 anos, ela é mais ativa. Hoje em dia é muito mais simples, ela consegue compreender de uma maneira muito mais fácil. Muitas vezes ela já treina já há um tempo, ela tem uma noção do que é o treinamento. Uma pessoa de 70, às vezes ela nunca treinou na vida, ela nunca entrou numa academia. Então é muito mais difícil você conseguir abordar ela e ela se manter na sessão, né? Se manter no tratamento, que é o que a gente já discutiu lá atrás. Então, não foi à toa que eu coloquei idoso, que eu coloquei tanto um cardiopata quanto um pneumopata, porque para a gente ter uma noção aí um pouco mais abrangente da reabilitação cardiovascular, pulmonar e metabólica, certo? Porque isso que a nossa disciplina engloba todos esses tipos de paciente. Certo? Muito bem, gente. Acho que a gente pode tentar dar uma finalizada aqui, né? Já passamos. Para variar, a gente só. A gente está cada vez. Na outra turma, a gente estava mais contido, né? A gente está falando muito. Verdade. Vou pedir um aumento. Né? Estamos falando o dobro. Para fazer 1 hora, faz 2. Brincadeira. Gente, mais alguma dúvida específica aí? Acho que tem bastante coisa para vocês pensarem. E com relação à tarefa, gente, fiquem tranquilos, tá? O objetivo não, ninguém vai tirar nota baixa, o objetivo não é esse, tá? O objetivo é só, assim, tentar com que vocês
pensem mesmo, é para pensar, porque a hora que chegar essa pessoa para você, você vai ter que pensar o que você vai fazer com ela. Aqui a gente está supondo, mas a vida real é isso aí. Ela vai chegar lá e você vai ter que imaginar o que você vai fazer, bolar o protocolo. E cada coisa que você bolar vai mudar, porque não necessariamente aquilo que você planejou vai dar certo. Às vezes você vai ter que mudar totalmente, que é o que a gente também já falou. Vive. Oi. E aqui na apostila fala que podia combinar o resistido com o aeróbio, né? Você acha que o jeito que ela é grave, assim, daria para combinar na primeira sessão? Já assim, mas assim, na primeira não, mas assim, uma semaninha já dá para combinar os dois. Eu acho que, dependendo de como ela responder, obviamente, eu acho que foi o que eu falei, se ela estiver estável, saturação estável, mesmo que esteja com oxigênio suplementado, daria pelo menos para acrescentar alguma coisa de resistido, nem que seja com o próprio peso do corpo, ou com uma mini band, alguma faixa, e aí depois evoluindo, talvez com halter, mesmo que seja 1 quilo, 2. E a frequência, no caso dela, seria 3 vezes na semana? Será que muitas vezes na semana não ficaria muito cansativo? Ou o ideal era fazer mais vezes mesmo? Não, se ela puder, evidentemente é bom. Não é, o recomendado seria pelo menos 3 vezes na semana, mas se der para fazer mais, entraria na mesma coisa dos outros tipos de doença, porque o objetivo é você treinar, né? Você precisa treinar. Óbvio que talvez para esse caso especificamente, fazer 5 vezes seja realmente extenuante. Então, talvez fazer 3, né? E ter esse descanso aí de 48 horas. Pelo menos no início, seja interessante. Mas isso vai depender de como ela relatar, né? Certo. E ter adesão, né? Se para ela 3 vezes é suficiente e ela consegue aderir às 3 vezes, tá ótimo. É isso que importa. Talvez passar um exercício em casa para fazer, para ajudar de alguma maneira, também é uma opção. Obrigada. Nuno, mais alguma coisa? Eu vi que tinha umas perguntas lá no mural. No mural não apareceu para mim, não. Acho que a pessoa... Eu vi hoje à tarde, só que são muitas e são complexas, assim. Acho que até vale a pena a gente falar. Nossa, não apareceu para mim, não, essa mensagem. É da Kate, eu acabei de ver. Isso, a gente pode talvez responder para ela, porque vai ficar no mural, ela mandou para todo mundo, e tentar responder, tá, gente? A Kate deixou 6 questões aí. Agora eu vi, verdade. E são, assim, tem coisas bastante complexas, tem coisas até, inclusive, que vão ser abordadas na disciplina que vem de farmacologia, mas acho que vale a pena, talvez, responder para ela, e se vocês quiserem, depois dá uma olhada ali no mural, senão a gente vai ficar mais meia hora aqui, porque pelo que eu bati o olho aí, tem bastante coisa importante, tá? Tá, a gente responde para ela no chat e depois você também aborda no próximo. Isso. Acho que é interessante, senão a gente vai passar muito tempo aí de vocês. Certo? Beleza. Certo, gente? Mais alguma dúvida pontual aqui? Então vamos finalizar então, tá? Beleza. Semana que vem, acho que perguntaram, acho que já foi respondido, mas primeiro, né, na verdade, temos a palestra com o Thiago, sábado, 9 horas, que vai falar de paciente com doença renal, não percam, super interessante aí, uma gama também diferente aí de população especial para acrescentar, acho que vai ser bem legal vocês assistirem, obviamente, se vocês puderem, mas quem não puder vai ficar gravado. Não esqueçam que temos, então, a entrega da AV3 aí na segunda-feira até às 5 horas. E na quarta-feira teremos o nosso 4º plantão, que a gente vai abordar um pouco da ergospirometria, que o pessoal tinha falado no plantão passado, que queriam falar um pouco sobre isso, que está um pouco difícil de visualizar, então vamos abordar os principais pontos. Aí qualquer coisa a gente volta aí nas dúvidas que a Kate postou, e se mais alguém postou aí, a gente fala mais um pouco, certo? E também, se tiver dúvida na AV3 também, a gente também tira nesse plantão, certo? Ok. Fechou, gente? Boa noite. Boa noite a todos.